Você que vai votar no Ciro Gomes, por que você não ouve o que eu tenho para falar para você agora? Afinal, você que se considera um grande democrata, saiba que a democracia só existe quando você ouve opiniões divergentes a respeito principalmente de um presidenciável. Ele diz que aqui avião não paga imposto, isso é um absurdo. De onde o cara tirou isso? De onde o cara tira isso? As taxas, os impostos aeroportuários do Brasil são os maiores do mundo. O que o Ciro Gomes quer é criar mais um imposto. Um imposto que deveria ser provisório para o povo brasileiro. Você sabia que o IPVA deveria ser um imposto provisório? Aí criaram esse imposto com o pretexto de arrumar as estradas. Arrumar as estradas? O imposto está aí até hoje. Ele quer criar mais um imposto. Agora, o que o cara que tem o poder aquisitivo de comprar um jatinho vai fazer? Ele não vai comprar ele no Brasil. Ele não vai colocar ele em território brasileiro. É o famoso argumento para jogar a luta de classes aí. Fala a verdade, quantas vezes você procurou a respeito de impostos de jatos? Então o Ciro vai e joga essa aí pra galera. Tá aí, Ciro. É a solução, Ciro. É a solução. E aí ele vem falar também que o Ceará tem a melhor educação do país, é a melhor educação que eu fiz. Quando o Ciro Gomes começa a falar do Ceará, parece que ele está falando da Suíça. Está falando de um grande país da Europa. A minha família é toda do Ceará, né? Aquilo lá virou um mar, cara, de violência. Hoje é um mar de violência. Eu peço para que você procure o seguinte vídeo aí na internet. Ciro Gomes e a farsa da educação. O Ceará continua sendo um estado deficitário. Ele não produz superávit. Ele continua subsistindo dos impostos que são recolhidos em outros estados. E a educação no Ceará, meu irmão, é como a do resto do Brasil. Lamentável, lamentável. E a criminalidade no Ceará aumentou. É ou não é? Então procurem aí. Ciro Gomes, a farsa da educação. Vai cair em um vídeo meu onde eu coloco lá uma reportagem para você ver como esses dados são absolutamente maquiados. Aí o cara vem falar, não, mas a solução do Brasil é você cobrar imposto sobre herança. Aqui o imposto sobre herança ele é muito pouco. Nos Estados Unidos é 30%, porque não sei o que lá. Ele se esquece de que a pessoa aqui pagou um imposto abusivo a vida inteira. Um empresário, para poder contratar uma pessoa, vamos supor, o salário dessa pessoa é R$1.000. O empresário tem que dar mais R$1.000 para o governo. Então é a vida inteira pagando imposto. Você conseguiu juntar uma merreca e vai lá Ciro Gomes e ainda vai pegar 30%, 40% da sua herança. O meu pai foi professor universitário da USP. Quando ele faleceu, ele deixou R$80.000. Que era para ser de 50% para minha mãe, 25% para mim e para o meu irmão. Eu e meu irmão falamos, mamãe, fique com esse dinheiro aí. E o Estado ainda vai lá e pega mais. Trabalhou a vida inteira, pagou imposto a vida inteira, se esborrachou a vida inteira. Aí o cara que tem uma condição melhor, o que o cara vai fazer? O cara vai continuar, o empresário, aquele que vai deixar uma grande herança para os seus filhos, para os seus netos. O cara vai ficar aqui no Brasil ou o cara vai para fora? O cara vai conseguir uma cidadania europeia, o cara vai conseguir uma cidadania nos Estados Unidos. Então quando você taxa mais, quando você sobretaxa de maneira injusta, porque os caras já tiram da goela para pagar tanto imposto, quando você sobretaxa aqueles que produzem e que criam empregos, eles vão para fora do país, pô. E aí você tem uma coisa extremamente importante no Brasil, que é o tripé macroeconômico, que é a responsabilidade fiscal, câmbio flutuante e as metas de inflação. O que o Ciro pretende? Ele diz isso explicitamente, quebrar o macro tripé econômico. Quebrar. É imprimir dinheiro. É imprimir dinheiro. É não ter uma meta de inflação definida. É você não tentar segurar o câmbio. Hoje, numa economia que é atrelada ao dólar, meu irmão, como é que você faz, cara? A experiência de baixar os juros artificialmente, que foi o que o Mito fez, e aí todo o grande montante de investimento de grana internacional em renda fixa do Brasil foi todo embora. Aí você vê o dólar chegando a 5,60, R$6 e tal, mas a proposta de baixar o juro artificialmente era uma proposta do Ciro Gomes. O que acontece? É um dominó, pô. É um dominó. Aí você vai ver qual é o preço da gasolina. O preço da gasolina
influenciar no preço do feijão, porque o caminhão que vai transportar usa gasolina e tal. Então, você está vendo aí uma das propostas do Ciro, que era baixar os juros drasticamente, na realidade foi o governo Bolsonaro que está fazendo aí. O tripé macroeconômico foi o que permitiu que o Brasil não vivesse um surto de hiperinflação, conseguíssemos segurar, represar isso, né, durante esses anos, a partir aí de 92. Você se lembra da URV e tudo mais, do governo Itamar Franco? Já vou falar de Ciro Gomes como ministro da Fazenda no governo Itamar Franco. Uma das propostas dele era chegar e falar assim: eu vou quitar a dívida de todo mundo que está com o nome sujo em até R$ 2.500. Quem vai pagar? Quem vai pagar? Aquele cara que se esgoelou para conseguir juntar um dinheiro para não se endividar e o cacete, ele vai pagar em forma de imposto, porque não existe mágica, não existe almoço grátis. O Ciro, ele foi ministro do governo Itamar Franco, ficou só 4 meses, porque ninguém aguentava mais o cara, da desgraça que ele fez. Você tá entendendo? No final da gestão do Itamar Franco, ninguém aguentava mais, no final da gestão dele no governo Itamar Franco, entendeu? Então, no começo, ele já chegou como ministro da Fazenda, chancelando uma abertura absolutamente radical para as importações. O Brasil era muito fechado, ele foi lá e abriu tudo. Ele que é o cara que vai falar do empresário brasileiro. Ele faliu uma série de empresários brasileiros, a minha tia inclusive. A minha tia trabalhava com folhados de ouro, então ela pegava uma peça de bijuteria e folhava isso. Aí o que aconteceu? Com a abertura do Ciro, entrou tudo de fora. Entrou o pessoal com material de qualidade horrível, por exemplo, da China. E quebrou os empresários brasileiros que não tinham condição de competir, porque estavam atrelados às leis trabalhistas do Brasil. Enquanto lá o chinês recebe 30 centavos por dia para trabalhar, é praticamente um escravo, como é que você vai competir com uma mão de obra dessa? Como é que você compete com isso? Então, quando ele foi ministro da Fazenda, do governo Itamar, em quatro meses, o cara falou: meu irmão, você é um completo maluco. Chamou o consumidor de otário, terminou fazendo uma intervenção federal no Banespa e no Banerj. Isso a galera esquece. O Boulos não vai conseguir fazer um comunismo no Brasil. Não consegue. O Lula também não. O Lula não vai conseguir. Agora, as coisas que o Ciro quer fazer, ele vai fazer sim na marra e na canetada. Porque ele é um cara competente para fazer o seu projeto de poder. Isso ele é. Só que esse projeto de poder vai levar o Brasil ao quê? A quê? Diz que criou o Plano Real, ele só assinou o nome dele lá, pô. O próprio Itamar diz isso. Itamar que o chutou depois de 4 meses. E o tripé macroeconômico que possibilita o real ainda manter alguma estabilidade, que o governo petista com Dilma destruiu e que o governo Bolsonaro está terminando de enfiar a faca em cima, você está vendo como é que está a inflação, Ciro Gomes diz abertamente que quer destruir, para imprimir dinheiro, para criar mais imposto. Enquanto a gente quer menos Estado, o cara está dizendo que vai criar mais de Estado e o povo burro fala: ei, é isso que eu quero. Agora, por trás da farsa que o Ciro Gomes tenta perpetrar, de que ele é um democrata, de que ele é um cara do jovem. Por que ele fala para os jovens? Porque jovem é burro, porque jovem não presta, porque jovem é a maior desgraça que existe no mundo. Jovem é burro, pô. Jovem é burro. Então os jovens, não sei o que jovens o quê, cara? Que jovens o cacete. Jovem o cacete. Um moleque de 18, 19 anos sabe o que do mundo, 23 anos sabe o que do mundo. Só que é fácil pro Ciro Gomes enganar esses caras aí. Os caras não lembram que Ciro Gomes foi 4 meses ministro da Fazenda. Porra nenhuma, jovem tá nem aí. Então, por trás dessa farsa, dessa máscara de democrata, tá lá o cara que disse que ia receber o Sérgio Moro a bala. É o cara que sabe que o Lula é um corrupto, é um bandido. Ele sabe, ele é o cara que mais bate no PT. Ele sabe disso, mas disse que se fosse presidente da República, iria soltar o Lula para tentar ganhar voto de petista. Que chamou o Fernando Holliday, lá do MBL, de capitão do mato. Meu irmão, isso é um absurdo, cara. E o cara que xingou os professores, procure aí na internet: Ciro Gomes expulsa manifestantes com gritos e xingamentos. Procure aí pra você ver a calma do cidadão.
Procure também, como eu falei no começo desse vídeo, procure Ciro Gomes e a farsa da educação. Tá dizendo que hoje, não, essas pessoas que votaram no Bolsonaro são meus irmãos, na verdade, né? Venham juntos aqui, Bolsonaro atrás. Na época da eleição tava chamando todo mundo de nazista, filha da puta. Não é verdade? Você não viu isso? Ele viu os roubos do Lula. Ele viu os roubos do Lula. Não falou nada. Aí quando chega um grupo, uma força-tarefa, com coragem para ir lá atrás de um dos maiores bandidos que esse país já viu, que foi o sapo cachaceiro, aí ele vai o quê? Diz que vai receber Sérgio Moro a bala. A coragem que o Lula não teve, que a Dilma não teve, de colocar o Brasil numa aventura econômica socialista, o Lula não teve essa coragem, a Dilma não teve essa coragem, mas o Ciro ia ter essa coragem. Eu sou de Fortaleza, pô. Minha família toda é do Ceará. Ninguém vota em Ciro Gomes. Ninguém vota em Ciro Gomes. Porra, eu tenho nojo desse cara. Eu agradeço você pelo seu compromisso democrático de me ouvir até agora. E se isso foi interessante para você, verifique a sua inscrição no canal, o seu gostinho e o seu sininho. Mais um dia no país dos enrolões. 5%, 4%.